Olá, amados, olá, amadas, abençoados, abençoadas, queridos e queridas do Papai. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um tópico atual. Temos aqui discutido muitos assuntos que fazem parte da nossa realidade e desse tempo que nós, alguns dos cristãos, né, como eu, consideram ser o final dos tempos. E temos visto coisas que nas escrituras, né, já diziam que ia acontecer. Então, assim, não é aquele alarde, mas uma coisa é você ler e outra coisa é você viver. E eu sei que os crentes que estão prevalecendo, fiéis até o fim, para estes não têm sido dias fáceis e não serão. Eu estaria sendo hipócrita se eu disser que vai melhorar. Não. Vai melhorar a sua fé, que ela vai aumentar, você vai orar mais, porque a pressão vai ser maior. Vai melhorar a sua intimidade com Deus, né? Porque as lutas e batalhas vão fazer com que você cresça nele, que você venha romper em fé, como já foi falado. Mas o tema do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa muito séria. E o título é: o pecado que você tolera é o pecado que você atrai. Então, o que a Bíblia, né, nos diz ser pecado? O que é pecado? Pecado, a definição de pecado, né? Vamos primeiro analisar aqui no nosso mundo, né? No nosso mundo físico. Pecado é um erro. A primeira definição de pecado... Peraí que eu acho que vai parar aqui. Pecado é uma violação... Quero ler aqui a definição do dicionário. A violação de um preceito religioso. Tem também a segunda opção, que a definição é desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro. Erro, como eu já tinha falado, né? Então, pecado nada mais é do que um erro. E existe perdão para o pecado quando a gente confessa, né, diante de Deus, se arrepende e abandona. Só que assim, o pecado, o que eu quero dizer com esse tema? O pecado que você tolera, você atrai. É que estamos vivendo um tempo em que os pecados eles estão sendo banalizados, não é? Não tem nada a ver, não tem nada a ver tá com a vida toda errada e tá no altar adorando ao Senhor. Não tem nada a ver tá vivendo uma vida dupla e tá no altar pregando para o Senhor. Não tem nada a ver. E quem aqui está me acompanhando nesse vídeo e faz parte dos crentes, já é crente há muito tempo, sabe que não é nem tão antigamente, porque há uns 3 anos, 4, eu tive numa igreja em Minas, e uma igreja muito grande, e ali tinha um pastor que, por ele ter caído em adultério, ele caiu em pecado, ele estava no banco. E o pastor presidente dessa igreja, ele fez questão, ele não poupou esse pastor, até mesmo porque o pecado desse pastor, ele foi digno de arrependimento, porque quando você se arrepende verdadeiramente de um pecado, você não esconde, você não abafa, porque dá muito mais trabalho você inventar historinha, movimentar pessoas, não é? Hoje, como os pecados são abafados, né? Só dá o que o povo gosta. Digamos que esse pastor lá de Minas, o pastor presidente, ele não tivesse o comportamento que ele teve, bíblico, não é? De disciplinar, de cuidar, porque não é humilhar a pessoa que errou, mas a gente tem que entender que o pecado ele tem um peso diferente, dependendo de quem eu sou para Deus. E principalmente se eu sou uma pessoa de liderança, se eu sou uma pessoa de referência, se eu sou uma pessoa que eu tenho servos e servas que me seguem, que se espelham em mim, que e tentam imitar o meu comportamento. Se eu dou uma brecha dessa legalidade para o diabo de perdição, né, ao ponto de eu ter um relacionamento fora do casamento ou ter um relacionamento sexual antes do casamento,
poderia ser qualquer um desses casos, desse homem. Desculpa, ele não era casado, não. Ele era solteiro. Isso, ele era solteiro. Tem 3 anos, 4. Mas assim, eu não entendi porque ele foi chamado e depois ele ficou no banco. Não lembro se foi ceia ou se foi alguma outra situação que ele estava no grupo pastoral, mas aí teve um momento da cerimônia lá, do culto, que aí pediram para ele se afastar. Falou assim, não, é porque ele está no banco. E assim, a igreja inteira, todo mundo sabendo, e todo mundo normal, porque eu sou de um tempo assim também, em que errar, não é que errar seja normal, né? O pecado é um erro. Só que a gente sabe que a gente vai pecar até morrer, mas não de forma consciente, nem de forma premeditada, né? O pecado ele tem que ser um vacilo, um escorregão, alguma coisa que você não esperou, né? Satanás foi lá, fez uma cilada que você não notou, que você viu, você escorregou e caiu, né? Mas não algo que... Mas assim, todo pecado, quando você já tem bastante tempo de bagagem, ele pode ser, de certa forma, evitado. Normalmente nós, crentes, que já temos um tempinho de casa, pecamos quando não vigiamos, né? Porque tem coisas que são óbvias. Alguém não vai ir para um local para praticar sexo antes do casamento, como foi o caso dele, se essa pessoa não pensou em sexo antes do casamento, se não desejou essa moça de forma, né, não crente. Existe, Juliana, desejar de forma crente? Ah, claro que existe, eu acredito que existe, tanto que tem um monte de gente que casou de forma certinha, né? E você acha que casou sem pelo menos querer... A pessoa é crente, mas não é santa. Você acha que casou e nunca teve um desejo ali para a pessoa? Claro que teve, mas soube se controlar, soube se policiar, soube, né, trocar um pensamento impuro pela palavra de Deus, soube não se permitir criar situações para que o pecado pudesse acontecer, como, por exemplo, estar sozinho, com a pessoa amada. Se você sabe que você pode evitar, né, o pecado para acontecer, você não vai fazer sexo explícito. Então, a pessoa tem que estar sozinha com a outra. Então, se você evita isso, você evita a queda. Então, o que me chamou a atenção foi isso, foi que aquela atitude da igreja, aquela atitude da liderança de não, sabe, negociar com o inferno e não passar a mãozinha na cabeça, não, porque ele era líder de jovens, tá? Ele tinha um monte de jovens que o acompanhava e falaram lá, né, que ele foi tentado pela menina e tal, mas caiu, né? Então, assim, o que eu tenho para falar nesse vídeo é que o pecado que nós toleramos é o pecado que nós atraímos. Então, assim, se eu tolero a mentira, se eu aceito a mentira, eu vou atrair o quê para perto de mim? Eu vou atrair mentirosos. Se eu tolero a fornicação, gente, uma coisa é tolerar que eu digo não estou querendo dizer que você não vai conviver com mentirosos, você não vai conviver com fornicadores, não é para se afastar. Bom, eu penso assim, né? A gente está num mundo que você tem que ser sal no meio das trevas. Então, assim, tem pessoas dentro da casa de Deus que elas estão em processo de libertação. Elas têm pessoas que estão que começam a frequentar o culto, mas elas ainda não aceitaram Jesus e muitas das vezes estão em fornicação, tomando junto com a pessoa e não tomaram uma posição ainda mediante esse fato, e se consertar e, né, e aceitar Jesus e se consertar com Deus. Muitas estão em namoros impuros, namorando e tendo relacionamento sexual antes do casamento. Então, assim, essas pessoas a gente vai se afastar? É isso a mensagem do meu vídeo? Claro que não. Mas o que eu estou dizendo é que você não pode tolerar. Certa vez eu estava num retiro e aí eu lembro que a secretária do nosso pastor na época, ela estava no meu quarto. E nesse retiro tinha uma jovem, gente, que ela parecia que ela chamam de Bruce, a da Lagoa Azul, né? Um filme bem antigão, mas ele passa na sessão da tarde, você já deve ter visto. E assim, aquela menina, essa pessoa é uma menina linda, linda, linda de corpo, linda de rosto. Os olhos dela eram um azul que eu nunca vou esquecer. E o coração, ela era do interior, um coração puro, tão puro, que a história dela era assim meio chocante. Por quê? Ela casou
e não houve o ato sexual, não houve a prática do ato sexual. E ela continuou casada achando que aquilo era normal, olha só. Até que ela comentou com a família dela, depois de muitos meses, e a família dela foi lá, explicou pra ela e anulou o casamento. Então ela viveu essa experiência de ter se casado e ter o seu casamento anulado. Uma experiência difícil. E aí ela estava nessa nossa igreja com o namorado dela nesse retiro. Só que ela não entendia que sexo antes do casamento não era algo bíblico, não era algo que nós cristãos fazemos ou aprovamos. Isso não quer dizer que não exista, mas não faz parte essa filosofia da nossa crença, da nossa comunidade cristã. E ela comentou na hora de dormir, ela comentou com uma naturalidade: a ex do meu namorado tá ligando para ele, convidando ele para sair, para ir para um motel, para ir para casa de praia, para ir para isso. E ela falou bem claro, entendeu? Que era para ir para poder ter relacionamento. E paz, meu menino também era da igreja. Essa ex dele. E ela, mas se ele já tem tudo comigo, é claro que ele não vai sair. E ela falando como se aquilo fosse natural, entendeu? E eu lembro da cara da secretária do pastor, que ela ficou assim, sabe? Ela botou a mão, e assim, a menina tava assim no meio, a secretária do pastor aqui, a secretária do pastor aqui, uma outra jovem aqui, eu aqui, porque nós três que íamos orar por ela. E todas as meninas na cama, aguardando a gente orar para dormir, só que ouviram esse testemunho dela. E dava para ver claramente que ela não entendia que isso era pecado. E aí a secretária do pastor, a gente achou, né, a secretária do pastor que vai falar, ela ficou sem graça, não conseguiu falar nada e sobrou pra mim aqui. E aí eu fui explicar, né, eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Dá uma sabedoria, Deus. E aí quando a gente explicou, dava pra ver que a menina, gente, ela não entendia que isso não podia. Ela foi começando a falar assim, nossa, mas por que ele me avisou? E, gente, não era simulação, tá? Não era, que no outro dia ela foi lá. A primeira coisa que ela fez, ela foi a primeira a se arrumar no quarto. Ela foi lá conversar com ele, como que ele não tinha contado isso pra ela. E assim, os dois eram um casal super fofo. Fofinhos, fofinhos. Depois a gente soube que ela, né, continuou namorando com ele, só que em santidade, eles foram acompanhados. E eles casaram. Foi lindo. E ela tinha uma empresa de congelados. Ela é uma fofa, uma abençoada. Deu tudo certo, mas ela se consertou, ficou esse tempo, né, vivendo em santidade, e que não é fácil, mas ela tomou a atitude certa. Não saiu igual muitos que saem desesperados casando, mostrando quem é o seu Deus, né, que é o sexo, mas ela se consertou, ela foi tratada pela liderança da igreja, não é? Que esse é o mais importante. Não sei se ela trabalhava em algum departamento, mas quando é assim, a pessoa é afastada e a pessoa é cuidada. É cuidada, porque Satanás ele não brinca. E a pessoa ela tem que passar pelo processo de se arrepender, ela tem que passar pelo processo de se pedir perdão, de pedir perdão para alguém, no caso que tenha criado alguma situação. No caso foi ele, né? Que assim usou da má fé dela, da boa fé dela, se aproveitou da boa fé dela e foi logo papum, né? Querendo pegá-la. E ela não entendia, ele é crente, é da igreja, ela achava que aquilo ali fosse normal para todo mundo, e não era. Então, o pecado, ele é um erro. O pecado não é plano de Deus para nós. O pecado, ele deve ser evitado quando acontecido, confessado, arrependido, depois confessado e abandonado. E o que eu tomei como experiência é que essa igreja ela não tolerou o pecado, nem tinha um líder de jovens que tinha um título de pastor. E ele teve que passar pelo processo de disciplina, sentar ao banco, ser tratado, ser cuidado. E pelo fato de o arrependimento ter dado fruto, isso não foi uma situação que precisou ser escondida da casa de Deus, da igreja, porque ele estava liberto.
Então, assim, eu vivi uma experiência assim na minha época que foi que eu frequentava os jovens da igreja, e eu lembro que o nosso líder foi afastado. E ele foi afastado porque ele era casado e ele se separou da esposa, e assim, no caso, a culpa não foi dele. Eu lembro que foi bem assim, orado e comentado. Ele teve que separar, e aí ele estava nesse processo de separação, não tinha ainda estava separado só fisicamente, mas os papéis ainda estavam correndo. E ele era o líder de jovem. E aí ele apareceu com a namorada. E aí quando ele apareceu com a namorada, ele foi excluído da igreja. Eu lembro que eu fiquei assim, sabe? Falei, nossa, foi excluído da igreja porque ele apareceu com a namorada. Isso eu lembro que me marcou muito. Eu tinha pouco tempo de convertida e eu penso assim, antes de você ser excluído de qualquer coisa, do que você ser excluído do céu. Porque se você tolera o pecado, você abre legalidade para Satanás trabalhar no ministério. Quando você permite uma pessoa estar na equipe de louvor porque o namorado dela é um dizimista em potencial, você está mostrando quem é o seu Deus, que o seu Deus não é o Deus da Bíblia, mas que o seu Deus é o Deus do dinheiro, de Mamon. Se você está ciente, como foi o caso dessa igreja lá em Minas Gerais, que a sua liderança pastoral está cometendo pecado sexual, está fazendo algo que é legalidade para demônios na casa de Deus, e você não afasta essa liderança, você está servindo a um Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque o pecado, gente, ele nada mais é do que a transgressão do mandamento de Deus. E se eu, como responsável pela casa de Deus, eu tolero o pecado, se o pecado ele vai ser amenizado de acordo com renda ou de acordo com interesse pessoal, porque tem casos que o pecado é tolerado porque eu tenho empatia por aquela pessoa, e aí aquela pessoa vai sofrer muito. O pastor lá de Minas, ele não pensou nisso no líder, não. O líder era um homem muito falante, muito perspicaz. Dá pra ver que é um pastor em potencial. Bonito, era um homem bonito, gente. Deu dó de ver um homem, assim, daquele porte, né? Podia já estar casado, tá feliz, e se submetendo, né, a virar isca de Satanás e escárnio do diabo, porque o diabo é assim, ele faz a gente pecar e depois ele vem e acaba com a nossa vida. Então, assim, então o pecado é uma transgressão dos mandamentos de Deus. E tá lá em João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é um ato, pois cada um de nós é tentado quando ainda é atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Então, o que nós temos que fazer? Pedir a Deus, Espírito Santo, que nos sinalize. Aí você fala assim, Juliana, você está falando de pecado, as pessoas querem pecado. Isso é a primeira parte do vídeo. A segunda parte somos nós que vemos isso e nos calamos. Ou vemos isso e compactuamos quando fingimos que não vemos. Ou vemos isso e dizemos, não tem nada a ver, e prosseguimos. Aqueles que não veem o reino espiritual, né, que existe um reino espiritual à nossa volta, espíritos, demônios e anjos guerreando a nosso favor, tudo bem, eles não estão vendo, mas quem vê, gente, sabe o efeito que é de você estar dentro da casa de Deus e tá uma pessoa adorando a Deus com mão impura. Um monte de demôniozinho caindo ali de cima, na tua cabeça, na minha, na cabeça dos teus filhos, na cabeça dos meus priminhos que eu levo para visitar a casa de Deus, entendeu? Um monte de demôniozinho, ó, caindo tudo lá quando a pessoa vai adorar e põe a mãozinha assim. Imagina pregar, eu nem te digo. E assim, a gente vai receber a bênção de quem está pregando como anjo da igreja,
ou como preletor, seja qual cargo ele tiver, missionário, obreiro, presbítero, né? Porque todos esses, né? E até um irmão, como eu e você, que podemos ser convidados para ir lá e pregar, se a nossa vida estiver no altar. E vida do altar é diferente de eu estar no altar. Tem muitos que estão no altar, mas não estão com a vida no altar. Não estão com a vida no altar porque entram em batalhas espirituais a favor de pessoas que estão negociando com o pecado, guerreiam contra inocentes. Desde que tenha isso, ó, em jogo, ó, ou sentar à mesa com os fariseus, tá tudo bem. Então as pessoas, elas estão fazendo a obra de Deus por N motivos, menos para ganhar almas, entendeu? Às vezes até para ganhar alma, mas isso não virou o alvo. Isso deixou de ser o alvo. Então, assim, o pecado que você tolera é o pecado que você atrai. Então, se você tolera um adúltero, depois você não chora. Se a tua mulher te trair, se o teu marido te chifrar, não chora não. Você não tá tolerando? Você não tá achando legal? Você não tá num lugar e vê que as coisas não estão batendo e tá rindo? Satanás está fazendo igual o adulto, engana a criança, dando um pirulito, dando um docinho, alguma coisa que a pessoa goste. E te distraindo e me distraindo. Chora não, tá? Se você está tolerando o pecado da mentira, não chora não. Quando alguém te contar uma mentira tremenda, depois você lá na frente saber que aquilo mudou toda a história da sua vida e que na realidade você foi enganado. Você não está tolerando? Então, o pecado que você tolera, você vai atrair para a tua vida. Então, cuidado com o pecado que você tolera. Ah, você está tolerando a injustiça? A injustiça é um pecado. Os injustos, não sei se você sabe, mas os injustos, eles não vão subir, não vão para a glória. Ah, daqui a pouco alguém é injusto com você, você vai chorar? Chora não. Chora não. Não é o pecado que você tolerou? Não é o pecado que você está aí apoiando? Porque até calado a gente está compactando com alguma coisa. Então não chora. Não chora. Não chora. É triste, mas é uma realidade. É triste, mas os dias estão sendo difíceis e mais. E aqueles que forem como João Batista, podem ser que acabem sem a cabeça, né? Com a cabeça na bandeja. Mas vão estar na glória, vão ser recebidos pelo papai. Agora, já aqueles, né, que forem coniventes, eu já não tenho tanta certeza, né? Aonde vão estar. Então, assim, as coisas de Deus são muito sérias. Muito sério. Esse vídeo era para eu ter sentado, escrito, que Deus está com pressa, Ele já me cobrou esse título de vídeo, já tem umas 2 semanas. Eu falei, Espírito Santo, o pecado que você tolera é o que você atrai. Tão importante falar disso, assim, Deus é muito importante falar. Ah, uma última história, né, do pecado que você tolera, você atrai. História não, né, isso é um fato triste e real. Alguns anos atrás eu fui visitar uma consagração, uma igreja que eu não conhecia. E aí, na hora de orar, eu levantava minha mão e eu ia lá para os bancos pastorais e orar. Gente, sou uma pessoa tímida, tá? Embora não pareça, sou uma pessoa tímida. Então, para eu fazer porque Deus mandava. E aí, passou um tempo, passou 2 meses, 3, eu não frequentei mais lá porque tinha uma mais próxima à minha casa. E aí eu soube que o pastor de lá, ele, do banco que eu orava, que eu nem sabia que era o banco do pastor, que era uma igreja muito diferente. Na época eu não era assembleana, então eu não sabia, né, aquele montaréu de cadeira é diferente, né, as igrejas batistas não tem tanta cadeira assim, e eu orava lá, era justamente a do pastor sem saber. E aí quando eu retornei naquela igreja, eu fiquei sabendo que a esposa do pastor, ela estava com desconfiança de que o marido estivesse atraindo. E o que ela fez então? Ela botou uma câmera na casa, no quarto, e saiu para fazer as rotinas dela que ela fazia. E aí ela
gravou o marido lá no ato, atraindo. E ela botou no telão da igreja, gente. Ela botou no telão da igreja. Só que o marido atraía com os 2 personal trainers dele. Então pensa na cena. Eu não vi o vídeo, mas eu voltei na igreja e o povo comentou bem por alto, porque é tão triste. E eu lembro que foi um pastor. Olha como são as coisas, né? Que tem muito tempo, quando eu voltei do Oriente Médio, eu queria ir na casa de Deus, né? Muito, lá, você sabe, é bem difícil, e essa igreja era mais perto da minha casa. E eu fui. E eu lembro que na hora que eu fui dar minha oferta, esse pastor ficou me olhando assim, sabe, sério. Porque lá não podia bater palma e lá não podia usar calça, e eu não sabia, e eu fui de calça. Sem saber, fui de calça. E ele me olhou e eu fiquei frequentando lá umas semanas, até poder voltar para minha igreja, porque eu tinha mudado, né, de um país para outro. E eu lembro que somente na 3ª semana que uma irmãzinha foi e me falou, entendeu? Porque eu tinha notado que todo mundo usava saia, menos eu. Gente, minhas calças largas, tá? E minha igreja da época, que não era assembleiana, a gente tinha aquela moda de usar sempre essas blusas aqui comprida na frente, comprida atrás, estampando tudo. E mesmo assim, eu lembro que o dízimo, oferta, desculpa, a gente tava, o pastor ficava lá, em pé ele, no caso, e eu entregava, ele pegava na mão, o envelope na mão. E eu falei, nossa, né, minha calça incomodou a doutrina da igreja, incomodou a tradição da igreja, mas, né, o homossexualismo não incomodou, que perante a Bíblia é pecado, e além de homossexualismo, a traição. E orgia, né? Tava com 2 caras. Enfim, corta, abafa o caso. Mas o que eu tô te dizendo, isso aconteceu tem pouco tempo, tem uns 4 anos, 3 anos. Pra mim isso é pouco tempo, né? Uns 3 anos. E foi muito triste. Mas é um homem de Deus, sabe? É um homem de Deus que precisou ser tratado, só que parece que já imediatamente, escândalo assim não tem como abafar, né? Tentaram, mas não deu. E aí quiseram botar ele em uma outra igreja, não deu certo. Mas eu acredito que se tivessem pego esse pastor, que é um homem de Deus, gente, pastores têm que tomar muito assim, não pode falar de homem de Deus, né? Se tivessem pego a mão dele, levado para um grupo, tem uma família aqui em Petrópolis que cuida de famílias de liderança. Eu tive essa experiência conheci por acaso, porque o Júnior, que é líder da Jocum lá na Espanha, brasileiro, ele era do nosso grupo de amigos quando eu fui missionária na Espanha. Ele estava aqui no Brasil, quando ele estava, eu soube que ele ia dar uma palavra lá, eu fui. Já o conhecia desde lá da Espanha, então eu fui. E aí eu conheci, né, a casa onde ele estava ministrando essa palavra, e era uma casa só para cuidar de famílias pastorais, porque, gente, eles passam por dilemas como nós passamos. Olha esse pastor. Você acha que ele sentiu atração por homem do dia para noite? Não. Aconteceram N coisas que não foram tratadas, e aí deu nisso. Mas esse homem vai ser jogado fora? Não. É um homem de Deus. É um homem de Deus que saiu da presença de Deus e precisa ser tratado por Deus. Agora, tolerar o pecado, como muitos queriam fazer, inclusive ele. Fingir que nada aconteceu. Dar um microfone e um palco, porque não ia ser altar, para ir em outro lugar, que foi o que fizeram, e não deu certo. Até abafar o escândalo e depois trazer ele de volta para a própria igreja. Gente, não dá. A pessoa tem que ser tratada. E em alguns casos, dependendo do que você fizer, você pode ser que você vai ser usado por Deus, mas de outra forma, não da mesma, entendeu? Teve uma cantora aí recente que foi pega, né, no WhatsApp, pedindo droga, e hoje tá aí de pé, porque ela foi tratada, ela foi cuidada, ela foi liberta, e por isso ela tá aí. Agora, tentar usar de mentira, tentar usar de injustiça, tentar usar de maldade, não é? Poderiam ter feito que a liderança, a presidência da Assembleia, da história desse pastor,
Poderia ter dito que a esposa dele era maluca para poder fingir que nada aconteceu, que aquilo ali era montagem e usar de uma mentira, usar de enganação, enganar o povo e ficar por isso mesmo. Entendeu? Então, assim, Deus ele está nos observando. Vão acontecer coisas estarrecedoras agora no final dos tempos? Vão. Mas Deus está nos observando se a gente vai seguir a Bíblia, se a gente vai seguir a palavra, se a gente vai fazer o que Jesus faria. E assim, erros vão acontecer, pecados vão acontecer, vão pecadinhos, pecadões. Porém, nada é impossível para Deus. Nada. Pedro, depois de negar Jesus, ganhou 3.000. Maria Madalena era o quê? Todo mundo sabe. E foi ela que estava ali juntinho com Jesus, foi ela que viu Jesus, né? Foi a primeira pessoa a ver Jesus depois da ressurreição. Então, assim, não é a tua história que vai definir o teu futuro, a tua história de erro hoje que vai definir o teu futuro, mas é como você vai enfrentar essa história de erro que vai definir onde você vai chegar. Então, assim, Maria Madalena chegou longe, Pedro chegou longe, porque eles se arrependeram, porque eles de fato mudaram o percurso, fizeram com que Jesus se transformasse em nova criatura e tomaram uma nova direção. Que essa seja a sua realidade, a minha realidade, qualquer deslize, queda, e que nós venhamos sempre lembrar disso, que o pecado que a gente tolera é o pecado que a gente vai atrair para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos pais. Tá bom? Que Deus te abençoe. Juliana Luz, mais um bate-papo.